Nesse vídeo aqui, vou resolver o problema de número 8 usando apenas a janela QES. Veja aqui o seguinte, ó, vou ampliar aqui a minha tela. E o enunciado do problema 8 tem o seguinte, ó, um quadrado de lado A foi dividido em 9 quadrados congruentes conforme mostra a figura abaixo. De acordo com as informações acima, calcule a área da região sombreada. Bom, eu vou desenhar aqui e você vê que é o seguinte, ó. Suponha que esse ponto aqui seja a marcação da origem do sistema, né? Vou colocar aqui isso aqui como se fosse num plano cartesiano. Então quer dizer que o ponto A aqui ele tem coordenadas 0, 0. O ponto B aqui, de acordo com a informação do enunciado, qual vai ser a coordenada do ponto B? Bom, o x dele aqui é A, correto? Então eu vou dizer o seguinte, ó, ele tem coordenadas A. Por que A? Porque o quadrado de lado A. Então, se tem lado A, então daqui até aqui é A. Então, ele tem A0. E eu vou marcar esse ponto aqui também, né? Então, eu teria este ponto, o ponto B, tá? E eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto E. E este ponto E aqui, então, ele vai ter coordenadas o quê? Vai ter coordenadas A para o Y, mas vai ter A sobre 3 para o X, porque ele é um terço, né? Um terço de A. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar a intersecção dessas duas retas, o que me interessa é aqui, porque ao encontrar a intersecção dessa reta, eu tenho a altura desse triângulo aqui, ó. Vou marcar o triângulo, ó, que está aqui, e está aqui, ó. Um pouco ruim a minha representação aqui, né? Mas olha, eu estou querendo calcular a área de um triângulo como esse. Por quê? Porque eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Depois basta calcular a área do quadrado e subtrair 4 vezes a área desse triângulo aí. Então vamos lá para o GeoGebra e vou utilizar somente a janela QES como eu havia falado. Então estou aqui com o GeoGebra aberto e agora então eu vou começar com as minhas definições. Então vou dizer o seguinte, ó, o meu ponto A é igual ao ponto 0, 0, como eu tinha feito lá. O meu ponto B é o ponto A0. O meu ponto C não. E ele é meu ponto o quê? A dividido por 3 e A. Bom, isso tudo está conforme, né? Eu rascunhei aqui juntamente a figura do próprio enunciado. Então, marquei esses pontos aí. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter essa reta aqui e essa reta aqui. Duas retas. Eu vou fazer isso, então, no GeoGebra em tela cheia aqui. Vou obter, então, uma reta f de x. Essa reta vai ser, então, a reta que passa pelo ponto A e E. Olha lá. Então, tá até mostrando aqui, né, a representação dessa reta, né? Aí você fala assim, poxa, mas como que ele representou A e E, sendo que o A é genérico, né? Porque ele consegue calcular o coeficiente angular, mesmo nessas condições, e consegue estabelecer essa reta. Vou calcular uma reta G, dois pontos igual, que vai ser a reta pelo que? Vai ser a reta. Opa, faltou uma informação para encontrar essa reta, né? Se você voltar aqui no problema, faltou este ponto aqui, né? Ó, que essa reta aqui passa por B A0 e passa por um ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de F. Então eu vou marcar esse ponto aqui como F, tá? Então antes eu vou voltar lá nas minhas anotações e vou marcar este ponto como F. Onde está esse ponto F? Esse ponto F está aqui, ó. E quais seriam as coordenadas desse meu ponto F aqui? Eu posso dizer que este ponto F, ele tem coordenadas 0 para x e o que? A sobre 3, né? A sobre 3. Então, eu vou inverter aqui e você vê aqui, ó, o meu ponto F, ele tem coordenadas 0 e A sobre 3. Certo? Enter, tá lá. Agora, então, eu vou encontrar uma reta que passa pelo ponto B e F. Então, você vê aqui, ó, a G de X é uma reta pelos pontos B e F. Certo? Enter, ali está. Ok, então eu tenho essa reta e essa reta. E o que eu faço com elas agora? Bom, eu tenho que encontrar a intersecção dessas duas retas. Então eu faço o seguinte, ó, intersecção.
intersecção das duas retas, da reta f de x com a reta g de x. Teclo Enter e aqui deu de forma genérica, né? Tudo dependendo de A. Ok. E aí? O que eu faço com isso agora, né? Você voltar lá no seu problema, né? Aquele ponto encontrado no GeoGebra é esse ponto aqui, o x dele e o y dele daqui. Bom, a gente precisa do y dele, que é a altura desse triângulo, porque a base a gente sabe que é A. A gente precisa somente da altura, somente do y deste ponto aqui. Então, eu volto lá para minha tela do GeoGebra e vou retirar o y daqui. Então, como que eu faço? Eu faço o y. Bom, primeiramente eu tenho que tirar o elemento. Ah, tá. O y do elemento. Que elemento? O elemento que está na lista da linha 7. O elemento de ordem 2. Teclo Enter. Olha lá, mas não deu certo. Por quê? Porque, vamos primeiramente pensar. Quem é o elemento? Vamos tentar retirar aqui, ó. O elemento da linha 7. Eita, ele não tá retirando o elemento da linha 7, né? Então, o que está acontecendo? Opa, então tá errado aqui, ó. Na verdade, é o elemento 1. Então, o elemento 1 da linha 7 está aqui. Agora eu quero o y dele. O y desse cara. Teclo Enter, olha lá. Então, pensando um pouquinho melhor, então encontrei o y daqui, certo? Então, é o y do elemento de ordem 1. Só tem um elemento aqui. Beleza, então agora eu faço o seguinte. Eu volto aqui no meu enunciado. Quem é a base mesmo aqui? A base aqui é A, como enunciado. E a altura é 3/10 de A. Então, eu faço o seguinte, ó. A área que eu estou procurando, que eu vou chamar essa área de S, essa área é igual à área do quadrado, que é A ao quadrado, menos isso, A ao quadrado, porque o quadrado todo tem área A, né? O quadrado tem lado A. A ao quadrado menos 4 vezes. Aí eu escrevo base, que é A, vezes a altura, que é o elemento da linha 8 aí, né? Dividido por 2. Vamos tentar compreender, então, o que foi feito aqui. O que está sendo feito aqui? Eu peguei, então, essa base, que é A, vezes a altura dividido por 2 da área do triângulo. É o que está aqui, ó. Está aqui. Vezes 4, por quê? Porque temos 4 triângulos como esse. Um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Certo? Temos 4 triângulos como esse. E por que A ao quadrado? Porque o lado aqui do quadrado mede A. Dando Enter aqui, eu tenho, então, que a área achurada é 2/5 de A ao quadrado. Então, com isso, né, a gente resolve o problema de enunciado 8 aqui no GeoGebra, utilizando apenas as hierarquias. E note, não é necessário construir a figura de forma particular. A gente resolve o problema no GeoGebra utilizando o cálculo simbólico do GeoGebra de forma generalizada, sem atribuir valores à medida do lado do quadrado. E com isso está resolvido o problema de número 8, né? Então, como está aparecendo aqui, o problema de número 8 foi resolvido no GeoGebra utilizando apenas as janelas QS.